irmãos, que a paz de Jesus continue presente. Aqui estamos novamente no Grupo Espírita de Ibatiba, no Espírito Santo, reiniciando mais um episódio do Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina espírita. Evidentemente, quando Kardec escreveu, codificou a doutrina espírita, em 1857, como terceira revelação da espiritualidade, muita coisa também deixou de ser falada. Por quê? Porque ainda não tínhamos condição intelectual, científica, para trazer informações que vinham do plano espiritual, do superior. Então, muita coisa ainda é visto como básico. Kardec, supervisionado pelos espíritos superiores, trouxe essas informações como base. Evidentemente que temos que continuar estudando e cada vez mais chegam novas informações. Como eu disse, nós estamos atravessando um período chamado transição planetária, que aliás já se efetuou para o planeta, passando para uma dimensão maior, e agora iniciou-se a fase de ascensão. A ascensão é o nosso crescimento para a quinta dimensão. Os espíritos que aqui estão, que estiverem em condições, ascenderão para a quinta dimensão. É uma diferença muito grande, porque nessa dimensão não existe um amor incondicional, existem outros fatores. Nós readquirimos aquelas propriedades próprias do espírito, né? Como preconição, previsão, vidência e outras, né? A nossa pineal passa a ser refinada. Muitas coisas irão acontecer. Então, nós vamos continuar com os estudos, trazendo também como base todas essas informações. Por exemplo, Kardec, ele criou, baseada nas informações que os espíritos trouxeram e na observação dele, uma escala espírita, uma hierarquia espiritual. Evidentemente que ele só pôde sair de baixo, desde os espíritos menores e impuros, até espíritos puros. É o máximo que ele foi porque não teve ou autorização ou conhecimento para ultrapassar essa faixa dos espíritos puros. Segundo ele, isso foi feito de uma maneira, vamos dizer, didática, né? Para que nós explorássemos isso e fôssemos com o tempo entendendo melhor, vendo as características, mas é uma informação importantíssima. Por quê? Porque nós temos como identificar o nível evolutivo de um espírito. Porque nós, como encarnados, convivemos com espíritos de todos os níveis. Nós vemos no dia a dia espíritos bastante ignorantes, matando, roubando, indo contra todas as leis divinas. E temos espíritos com um alcance, com uma altura muito grande. Espíritos que nós sabemos que desconfiamos que são até espíritos puros, anjos, que estão encarnados aqui conosco para ver o equilíbrio, para ver instrução nossa, para podermos crescer. Aliás, esse é o objetivo das encarnações. É o nosso progresso em direção à origem, ao nosso Pai. É por isso que eles convivem como encarnados entre nós, espíritos imperfeitos. E essa escala, começa perguntando Kardec,
Se os espíritos são iguais, ou existe entre eles uma hierarquia qualquer. Quer dizer, Deus criou todos nós iguais em tudo? Evidentemente que não, a lógica diz que não. Senão não veríamos aí fora tantas atrocidades, tanta bondade, tanta solidariedade convivendo com coisas ruins. Então, evidentemente que Deus Pai, sendo justo, bom, misericordioso, não faria isso. Ele criou todos os espíritos. Uma hora, ignorante, né? Está criando sempre, isso nós já estudamos, mas simples e ignorantes somos todos. E as encarnações, em diferentes dimensões, em diferentes planetas, são feitas para o nosso próprio desenvolvimento. Então diz a resposta, que são de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição ao qual chegaram. Então é uma caminhada solitária, é uma caminhada individual. Todos nós somos singulares, todos nós temos a nossa personalidade. Deus, quando criou o espírito, criou as leis e deu livre-arbítrio. E nós, dentro das leis, segundo o nosso arbítrio e utilizando a inteligência, vamos crescendo cada dia mais, sempre num trajeto espiral, crescendo em direção à fonte, que é o nosso Pai que nos criou. Pergunta 97, se há um número determinado de ordens ou de grau de perfeição entre os espíritos. O número, segundo a resposta, é ilimitado. Porque tem espíritos que é quase bonzinho, outro é bonzinho, outro está entre quase bonzinho e bonzinho. Então, a diferença entre um e outro de nível é muito, muito insignificante. Mas há diferença sempre. Uns são bons, outros são inteligentes, outros estão na ciência. Nós vamos destrinchar um pouquinho essa escala espírita. Tem aqui uma introdução, que é a pergunta 100, são observações preliminares, e a partir daí nós vamos dar uma pincelada nessas ordens, nessa escala espírita. Diz, por exemplo, que tem 3 ordens. A terceira ordem é onde estão os espíritos imperfeitos. Vamos ver a definição? Na pergunta 101, caracteres gerais. Predominância da matéria sobre o espírito. Quer dizer, a matéria influencia demais o espírito. Os caras estão preocupados no bolso, na ganância, no orgulho, na vaidade. Então vale tudo. São esses espíritos que povoam, em sua maioria, corpos. São esses espíritos que têm predominância, têm a propensão ao mal, a ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequências. Tem a intuição de Deus, isso é verdade, porque todos nós somos centelhas divinas e já nascemos com essa centelha divina, né? Eu até faço uma representação que seria o chip da consciência. Todos nascem com isso, mas têm a propensão à maldade, à ignorância, e à medida que vão reencarnando, vai adquirindo conhecimento, separando o que é bom do ruim, e aí vão crescendo um pouco mais. Dentro dessas ordens, tem umas classes. Por exemplo, espíritos, são 5 classes que ele subdividiu. Espíritos impuros são inclinados ao mal e fazem dele objeto de suas preocupações. Espírito impuro, ele só está preocupado em fazer aquilo que interessa a ele. Não está preocupado com nada. Não pensa em Deus. Para ele tudo é a propensão ao mal.
é só ganhar vantagem, não tem outra finalidade na vida deles. Na nona classe, que são os espíritos levianos, como diz a definição, são ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Nós conhecemos vários espíritos encarnados que são assim, né? Leva tudo na brincadeira, são irresponsáveis, não estão nem aí para a vida, né? Vai levando. É igual aquela música, né? Vou nadando, deixa a vida me levar. É mais ou menos assim. Estão nem aí. Ou não está bom, ou não está ruim. Está tudo como eles gostam, né? A receita é essa. Depois vem a oitava classe, espíritos pseudo-sábios. Nós também conhecemos esse tipo de espíritos encarnados. São aqueles que lêem uma apostilazinha e acham que conhecem o mundo todo. Gostam de dar palpite na vida de todo mundo, acha que entende de tudo, mas se levar uma conversa mais séria com eles, eles mudam de assunto e mudam de endereço. É mais ou menos assim. Tem a sétima classe, que são os espíritos neutros. Não são nem muito bons para fazer o bem e nem muito maus para fazer o mal, inclinando-se tanto para um como para o outro, e não se elevam acima da condição vulgar da humanidade. Se pararmos para pensar, a maioria da humanidade é assim, né? Nem para lá e nem para cá. Evitam subir em cima do muro, faz logo um buraco no muro, e conforme a situação, ele já nem tem o trabalho de pular o muro, passa por baixo onde está o buraco do muro. A maioria da humanidade, infelizmente, é assim. Essas mudanças estão chegando justamente para tentar mudar essas tendências. Entendeu? O que Jesus espera de nós é que nós mudemos nossas tendências em direção ao alto, né? Agora, tudo isso nós ganhamos na terceira dimensão, muita coisa difícil de mudar. Vamos na frente, vamos ter uma pergunta que fala sobre isso, né? Se nós temos que passar por tudo isso. Depois vem os espíritos batedores e perturbadores. Muitos de nós já ouviram falar em casa assombrada, em poltergeist, que são fenômenos em que espíritos estão dentro de uma casa e fazem aquela bagunça, barulheira. Aliás, o início do estudo da doutrina dos espíritos nos Estados Unidos começou com essas batidas, para chamar a atenção dos espíritos, que ninguém naquela época tinha noção disso. O objetivo de Kardec foi trazer para nós essas informações de que existem espíritos. Mais do que existir, existem todos em níveis diferenciados. Foi através dessas batidas, desses espíritos neutros, batedores e perturbadores, que Kardec chegou à conclusão que o que acontecia nas mesas girantes, eram mesas que virou moda na França no século XIX, mas elas não podiam fazer aquilo sozinhas, né? E Kardec, estudando, observando, notou que eram espíritos que faziam isso. E começou, através de médiuns, estudar essas informações, transcrevê-las, submetê-las aos espíritos superiores e fazer a codificação a que ele se propôs. Então tem importância. A hierarquia dos espíritos tem essa importância fundamental. Trazer para nós não só o conhecimento, mas a certeza de que espíritos existem em vários graus e o que eles fazem, podem fazer conosco. A nós foi dada a capacidade de nos protegermos também. É claro que Deus nos colocaria sem que nós pudéssemos nos proteger. Como é que nos protegemos? Através da nossa elevação mental
através das orações, através do crescimento do nosso nível moral e intelectual, e a convivência, a beneficência, a benemerência, tudo isso faz parte do crescimento para nós e defesa. Aí, primeira ordem já vimos, com cinco classes. Vamos ver agora a segunda ordem, que são os bons espíritos. Já tem uma diferença fundamental aí, segundo a definição, na pergunta 107. Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Então, nesses espíritos, os bons espíritos, já existe uma certa predominância do espírito sobre a matéria. Não que ele domine a matéria, mas a matéria tem pouca influência na vida desse tipo de espírito. Para ele, as coisas estão bem. Ele acredita em Deus, ele acha que fazer o bem é uma necessidade, ele começa fazendo caridade devagarzinho, vai crescendo essa necessidade da caridade e ele vai descobrindo, através da análise, através da inteligência, através até das informações dos espíritos guias que nós sabemos que existem, são os nossos anjos da guarda, que orientam e eles seguem essa orientação. Então, são os espíritos, bons espíritos. E eles têm também algumas classes, né? Pode dividir-se em 4 grupos. Kardec dividiu, segundo as observações deles, em 4 grupos, que são os espíritos benevolentes. Sua qualidade dominante é a bondade. Nós conhecemos vários espíritos encarnados que são, nossa, o sumo da bondade. Chega a dar raiva, porque a gente não é bom, né? Como nós não somos bons, nós ficamos com inveja deles, porque tudo para eles é bom. Ao jeito de falar, né? Fulano é tão bonzinho. Ah, fulano é coitadinho. São os espíritos benevolentes. É muito bom ficar em torno dessa turma. Eles irradiam uma pureza tão grande que a gente se sente bem ao lado deles. Dá para identificar um espírito benevolente. Dentro dessa escala espírita é interessante, se tiver 2 espíritos do mesmo nível, um é super inteligente, o outro é super bom, é benevolente, esse tem prioridade, o benevolente tem prioridade sobre o espírito inteligente. É assim que Deus faz as coisas, né? Dá poder para quem é bom. Por isso que o poder nunca vem para os escuros. Ele vem em quantidades maiores e potência para os espíritos benevolentes. Outra classe são os espíritos sábios, os que distinguem principalmente a extensão dos seus conhecimentos. São os cientistas, aqueles descobridores que fazem da sua vida uma vida de dedicação para a ciência. Tudo para eles é correr atrás da ciência. Espíritos como Galileu Galilei, por exemplo, Demócrito, que depois vem a ser o Einstein, são espíritos que se dedicam a favorecer a humanidade com suas descobertas, suas invenções, seus estudos. Nós chegamos onde nós estamos intelectualmente, cientificamente, por causa desses espíritos sábios, que eles vão estudando, vão entendendo. A terceira classe são os espíritos de sabedoria. Têm qualidades morais de ordem mais elevada e, sem terem conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes dá um julgamento sadio sobre os homens e as coisas. Olha só, sabedoria. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra coisa. Para você ter sabedoria, você tem que ter todo o conhecimento, como tiveram os espíritos sábios,
tem que ser benevolente. Juntos os dois, e você tem um espírito de sabedoria. Quer dizer, são pessoas que têm capacidade de julgar, observando, vendo as outras pessoas, vendo o comportamento, eles fazem julgamentos geralmente infalíveis. Então são esses os espíritos de sabedoria, que é para onde nós estamos caminhando, né, cada vez mais. E depois, na segunda classe, que Kardec fez a classificação, vem os espíritos superiores. A característica dos espíritos superiores é que eles reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Tudo no espírito só, então eles já estão prestes a se tornar espíritos puros. Eles têm umas características que é quando, por exceção, eles podem escolher vir como missionário. Quando, por exceção, encarnam sobre a Terra, é para nela cumprirem uma missão de progresso. O nosso Pai dá para esses espíritos superiores missão que eles sabem que vai ser cumprida, porque eles têm já essas características. Então, eles já trazem características para trabalhar encarnado na Terra pelo progresso da humanidade. É um modelo de perfeição e que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Depois dessa, vem uma classe única, uma ordem única, que Kardec chama de espíritos puros. É a pergunta 112. Os caracteres gerais. A influência da matéria é nula. Eles manipulam a matéria como querem. Por isso são espíritos puros. Eles se transformam, faz o que quer com a matéria. Superioridade intelectual e moral é absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Então, do espírito para baixo, ele comanda todos eles. Vai ter uma pergunta lá na frente que vai dizer se lá, né, nos desencarnados, se você pode desobedecer uma ordem do espírito superior. É até uma pergunta interessante. Ele disse que não. Mas isso a gente vai ver mais tarde. Então, são esses espíritos, que é a classe única, que percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma de perfeições de que é suscetível a criatura, não tem mais que suportar nem provas e nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, é para eles a vida eterna que realiza no seio de Deus. Não vamos entender como vida eterna que realiza em torno de Deus, não ficar deitado lá, né, numa rede, tomando suquinho e olhando, ficando olhando para Deus. Ao contrário. Eu quero esclarecer que espíritos desse naipe, eles não dormem, não têm férias, eles não ficam passeando, eles não descansam. Por quê? Porque não há necessidade. O objetivo deles é trabalhar dia e noite pelo progresso dos irmãos inferiores. É nisso que eles se preocupam. Trabalhar bastante para levar a perfectibilidade de todos, que todos nós temos, à perfeição. Nós nascemos perfectíveis. Temos a tendência à perfeição, mas temos que percorrer todos os problemas para resolvê-los, entendê-los, resolvê-los, crescer. Esse é o nosso trajeto de caminhada, tá? Aí vem umas perguntinhas pertinentes, como essa, por exemplo. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus?
A pergunta 115, confirmando a 114. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. Deu a cada um uma missão com o fim de os esclarecer e os fazer alcançar progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade e os aproximar dele, Deus Pai. Então, é assim. Todos nascemos uma hora simples e ignorante. Tem as leis para serem seguidas, a inteligência e o livre-arbítrio. E a partir daí, a caminhada é solitária. Nós contamos com a ajuda de todos os irmãos. Mas, quando chega a esse nível, nós temos que ajudar os que estão embaixo, escutando os que estão em cima. Essa pergunta, tem uma subpergunta aqui, que diz o seguinte: foi dada uma missão para cada um. A felicidade eterna e sem mistura está nessa perfeição. Os espíritos adquirem este conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Alguns aceitam essas provas com submissão e alcançam mais rapidamente a sua destinação. Tem outras perguntas falando como isso. Por exemplo, todos os espíritos, pergunta 120, essa pergunta é importantíssima, passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Resposta dos espíritos superiores: não passando pela fieira do mal, mas passando pela fieira da ignorância. Então, confirma aquilo que nós falamos. Todos nós nascemos simples e ignorantes. E à medida que vamos crescendo, vamos adquirindo conhecimento, separando o bem do ruim, nós vamos crescendo. Mas todos os espíritos, mesmo aqueles que matam, que roubam, que fazem atrocidades, são centelhas divinas. Nós também já fomos assim, certamente já fizemos isso, que também já estivemos parados na ignorância. Por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Olha só que pergunta maneira. Não tem eles seu livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, os criou simples e ignorantes, quer dizer, tendo tanto de aptidão para o bem quanto para o mal. Aqueles que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Mas, com o passar do tempo, com orientação dos orientadores espirituais, dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos da guarda, mais a intuição e mais o chipzinho que nós temos aqui da consciência, nós vamos entendendo e aceitando os conselhos e seguindo o caminho do bem. Puxa vida, demora? É evidente que demora, né? Nós somos espíritos, eu não digo nem milenares, eu digo bilhões de anos que nós somos, né? Bilionários seculares. Então, hoje estamos já no reino hominal, estamos já dentro de um reino que tem condições de subir mais rápido ou mais baixo. Mas estamos agora num processo ascensional, ou seja, recebemos o direito, junto com o planeta, de subir na escala espírita, na escala ascensional. Estamos passando agora por essa fase. É só uma questão de tempo, né? A pergunta: por que Deus tem permitido que os espíritos possam seguir o caminho do mal? Aí os espíritos superiores dão uma tapa com luva de peluca. Como ousais pedir a Deus contas dos seus atos? Não tem nem sentido a gente
ficar questionando Deus Pai, né? Deus Pai e Mãe é inquestionável. Ele sabe tudo, ele sabe de tudo. Além de ser riquíssimo, poderoso, milionário, todos aqueles atributos que nós estudamos depois da pergunta 1, que falou só sobre Deus. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão alcançar o mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, porém as eternidades serão para eles mais longas. É uma coisa interessante que quando o espírito está lá nas trevas, parece que o tempo não passa. Você já notou que quando você está alegre, quando você está num ambiente como o nosso mundo está agora, que está diminuindo a poluição, o ar está mais claro, está mais limpo, há mais vibração nos raios solares, o tempo passa mais depressa. Eu vou dizer uma coisa para você, nós já estamos quase no final de janeiro de 2021. Você notou que o tempo passou muito rápido, está passando muito rápido e cada dia vai passar mais rápido? Diz os espíritos das esferas superiores que o tempo da quarta dimensão para cima não é como o nosso, linear. Passado, presente e futuro, só existe o agora. É por isso que eles não se cansam. Eles dormem ou não dormem, gostam de viajar. Pô, é mais feliz, né? Tem mais plenitude. Então procura o trabalho no bem, o amor ilimitado, né? Então, há ocasiões para utilizar, eu diria, a palavra não é utilizar, utilizar essa parte da felicidade para ser mais feliz, né? Nós não somos felizes agora porque não queremos. Para tudo a gente arruma dificuldade. Mas nós fomos criados para resolver um probleminha, resolvido o probleminha, vamos resolver um problema, resolvido o problema, vamos resolver um problemão. Essa é a nossa vida, tá? Sempre em função dos outros para nós crescermos. Vemos primeiro nós, eu tenho que estar bem para fazer o bem para você. Mas eu estando bem e fazendo o bem para você, eu me sinto feliz. Esse é o objetivo das nossas encarnações. Nós vamos ficar aqui por hoje e tem apenas mais um assuntozinho para fechar isso aqui. Não sei, vai falar de anjos e demônios, mas isso faz parte desse capítulo que nós estudamos sobre hierarquia dos espíritos. Tá? Nosso próximo assunto será a encarnação dos espíritos, já no capítulo 2. Capítulo 2 da primeira parte. Vai falar sobre a encarnação dos espíritos, vai falar sobre o objetivo da encarnação. Deixa a pergunta, vai pensando nisso, para que a gente encarna? Se você pensar, raciocinar, você mesmo terá essa resposta. Qual é o objetivo das encarnações? Por quê? Se você já leu as partes anteriores e acompanhou, né, para e passo, vendo as perguntas, vendo as respostas, você já pode responder a sua pergunta. Qual o objetivo da encarnação? Nós vamos falar sobre 12 espíritos. A você, meu irmão, que acompanha isso, o que eu desejo é que você estude bastante, leia bastante, debata, pense para poder elevar o seu nível de consciência. É aquilo que eu falei. Nós crescemos elevando os nossos níveis, nós nos defendemos através da oração e através da elevação do nosso pensamento. Muita paz. Eu sou luz, sou filho da luz.
e a luz venceu. Até a semana.